Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mateus 7, 1 e 2. Palavra de sabedoria. Ame mais, julgue menos. Será que já aconteceu de você ser mal interpretado por alguém, de ser julgado sem que a pessoa soubesse da sua história ou soubesse da história como ela realmente aconteceu? Alguém saiu falando de você porque você agiu de tal forma, repercutiu nas redes sociais, isso te machucou, e eu pergunto, como isso machuca, né? Agora pense você, quantas vezes você já fez isso com alguém? Aí você diz assim, eu não me lembro, eu lembro das vezes que fizeram isso comigo, irmã Clarissa, mas que eu fiz com alguém, eu não, porque eu sou uma pessoa boa. É difícil a gente enxergar os nossos erros, não é verdade? E julgar os outros é um hábito que a gente aprende quase sem perceber. A gente avalia as pessoas assim, ó, pela nossa régua. Mas a gente não percebe o mal que a gente faz às pessoas. O mal que é feito a nós, a gente lembra, relembra, ainda dói, a gente chora, machuca muito. Mas o mal que a gente faz aos outros, a gente nem percebe que faz. Julgando e ofertando a nossa opinião para as pessoas próximas, causando um mal a quem está sendo julgado. Quando a gente pega a nossa régua e mede as pessoas, a gente não considera a história daquela pessoa, não sabe o que ela está passando, não sabe a sua luta, não sabe a sua dor. Mas Jesus, ele ensina a gente algo diferente aqui na sua palavra. Antes de nós apontarmos o dedo para alguém, nós precisamos ter empatia, ou seja, a habilidade, a capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, de entender aquela pessoa, de procurar saber o que aquela pessoa está passando, de conhecer as reais dores daquele ser que está vivendo naquele momento uma situação difícil e você está lá julgando ela, julgando ele. E hoje eu quero convidar você a refletir sobre o que significa realmente amar como Cristo ama e abandonar esse hábito de julgar todo mundo e julgar erroneamente, de medir com a sua régua. Você quer abandonar esse hábito? Diga amém. Amém, eu quero. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Jesus diz assim, olha, cuidado você que fica julgando todo mundo, que fica apontando o dedo para todo mundo. Você vai ser julgado da mesma forma. Se você está usando uma medida muito rígida, uma medida errada, tenha cuidado, pois vai recair sobre você a medição com a mesma medida. E eu quero entrar com você nessa reflexão. Primeiro, meu amado, minha amada, a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado com o mal que a gente causa. Lembre do mal que já causaram a você muitas vezes por conta de um julgamento errado. Agora eu quero que você pense no mal que você pode causar a tantas pessoas que causou, que tem causado sem perceber e que pode causar ainda. Entenda, primeiro, que cada pessoa é resultado da sua história. Quando a gente olha para alguém, a gente olha, aponta e diz assim, como pode essa pessoa agir desse jeito? Se fosse eu faria diferente. É assim ou não é? É. Mas será que eu faria diferente mesmo? Será que se eu tivesse a oportunidade que aquela pessoa tem, será que eu faria mesmo diferente? Então eu preciso entender que eu não sou esse santo da minha imaginação. Você não é essa santa da sua imaginação. Você não é essa pessoa perfeita nas condições que você está hoje. Porque se você estivesse nas condições que aquela pessoa está, talvez você fizesse pior e você precisa ter humildade suficiente para admitir isso.
A sua imaginação, ela é muito diferente ela é muito diferente da realidade. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse, hoje alguém há de me trair, Pedro levantou e disse assim, Senhor, hoje alguém há de me negar. Perdão, Jesus disse. Senhor, estes homens aqui podem até negar o Senhor, né? Porque não são perfeitos como eu, mas eu? Ah, claro que não. Aí Jesus diz, Pedro, hoje, essa noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso, meu amado, minha amada, é que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente aponta o dedo para falar de alguém. E mede com a nossa régua, não com a régua de Deus. E você precisa ir amadurecendo quanto a isso. Porque quando a gente é mais novo, a gente não consegue entender muitas coisas, então a gente sai julgando todo mundo, é uma metralhadora. Mas depois a gente vai crescendo, amadurecendo, e você precisa amadurecer. Amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente, amadurecer socialmente. E parar de ficar impondo o que você pensa para as pessoas. Cada pessoa é o resultado do ambiente onde ela nasceu e cresceu, das dores que ela enfrentou, das experiências que ela viveu. Por exemplo, deixa eu falar um exemplo aqui. Tem gente que pensa que ser crente, você só pode ser crente daquele jeito. Ah, só pode vestir aquele tipo de roupa. Por quê? Porque é assim. Não pode adorar se balançando, tocando um pandeiro, dançando. Não, tem que ser a religiosidade lá daquele jeito, parado, com a cara fechada. Não pode nem esmerilhar o hino. Tem que... aquela coisa. Aí você vai lá na Venezuela. Nós tínhamos missionários na Venezuela. Pastor Paulo André, missionária de Ivânia. Juninho e Lolô, Heloísa. Meu irmão, na hora da adoração é uma festa. É a coisa mais linda do mundo. Mas tem muito crente que se for para um culto desse se escandaliza. Diz, não, isso aí não é Deus, não. Tá julgando com a sua régua. Você aprendeu que... desde pequenininho que você precisa adorar quietinho no seu canto, não pode nem se mexer, nem mexer o ombro. Mas o povo da Venezuela aprendeu que adorar a Deus é dançando, pulando, saltando, tocando pandeiro, fazendo barulho. E é a cultura deles, é o jeito deles. Nem o povo da Venezuela vai julgar quem adora quieto, nem quem está quieto deve estar julgando quem adora se balançando, dançando. Todo mundo adora a Deus do seu jeito. Aí veja... vai eu querer impor a forma correta de adorar, porque eu aprendi assim. E essa é a forma correta, esse é o jeito que leva para o céu. E conforme a gente vai absorvendo isso, a gente vai entendendo. A gente vai entendendo que nem tudo é do jeito que eu aprendi, que eu quero. A gente vai aprendendo a pensar como Jesus pensa. A gente vai aprendendo, como diz o Minuto de Sabedoria de hoje, amar mais e julgar menos. Tiveram pessoas que nasceram em famílias estruturadas, outras pessoas nasceram em famílias totalmente desequilibradas. Então essas pessoas vão pensar de um jeito e agir de um jeito. Você pensa de um jeito, age de um jeito, aquela pessoa age diferente de você. Outras pessoas foram abandonadas na sua infância, sofreram abusos, violências emocionais, violências sexuais. Aí está você, que cresceu no ar equilibrando, julgando. Você que teve oportunidades. Você que não precisou lutar desde cedo pela sua sobrevivência. Está você julgando todo mundo que não teve a oportunidade que você teve. Então, meu amado, minha amada, antes de você sair julgando, disparando a sua metralhadora, o veneno da sua língua, como diz lá em Tiago, para e se pergunta, será que essa pessoa teve as mesmas oportunidades que eu tive? O que será que essa pessoa enfrentou para chegar até aqui? Você não precisa assumir que aquela pessoa está certa, não. Porque ela pode estar errada mesmo. Mas você não precisa ficar julgando, apontando o erro dela
disseminando. Você não é jornalista. Você não é jornalista, você não se formou em jornalismo, você não é da imprensa para ficar divulgando a vida de ninguém, para ficar contando a todo mundo o que acontece lá na casa de fulano, de cicrano, o que aconteceu lá na história de Beltrano, não. Ei, se tem uma história boa para você contar, conta a história de Jesus, conta a história de João, conta a história de Pedro, conta a história de Paulo, conta a história de Abraão, conta a história de Noé, essas histórias. Se você quer contar a história, conta essas histórias. Cada pessoa carrega uma história que a gente não conhece. E você precisa entender isso para amar mais os julgamentos. Segundo, muitas vezes nós usamos esse julgamento, essa nossa necessidade de ficar dizendo, eita, opa ali, que absurdo. Olha a roupa dela, olha o jeito que ela fala, olha como ela se comporta. Eita, olha como ela cuida dos filhos, como ela é relaxada na casa. Olha isso aqui, meu Deus do céu. A gente usa isso como um mecanismo de defesa. Eu vou explicar por quê. Lá em Mateus 7,3, Jesus pergunta assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga, que está no seu olho, no seu próprio olho? Você está julgando para se defender das suas fraquezas. Você está julgando os outros para esconder as suas próprias falhas. E a psicologia até tem um nome para isso, chama isso de projeção. Ou seja, eu projeto no outro os erros e fraquezas que eu não consigo admitir em mim mesmo. Observe, tudo que você vê nos outros é porque você também tem essas falhas. Quando você vê muito uma coisa numa pessoa, fica falando que todo mundo é fofoqueiro, pode prestar atenção. Você também é. Mas fulano é muito relaxada, você também é. Mas fulano é orgulhoso, viu, meu irmão? Olha pra você, que você é orgulhoso que só cebola. Você projeta, fica julgando todo mundo, projetando nos outros os erros e fraquezas que você não consegue admitir em você mesmo. É pra desviar a atenção dos seus próprios defeitos. Quando você aponta o defeito de alguém, você se sente mais importante. Olha, fulano tá errando. Não sou eu que erro. É mais ou menos isso. Então tenha cuidado. Quando Jesus fala para a gente não julgar, Ele está mostrando que aquilo não está fazendo só um mal grande à pessoa que a gente está julgando, está fazendo mal para a gente também, porque eu tô forçando para encobrir os meus erros e meus defeitos quando eu fico mostrando o erro e defeito dos outros. Porque eu fico tendo uma falsa sensação de superioridade. E o Senhor não te quer com essa sensação falsa de que você é superior. Você fica aí numa posição perigosa. Então, amado, amada, quando você apontar o erro dos outros, primeiro, olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. E, em vez de você julgar, diga assim, será que eu não faria o mesmo? Será que eu também não estou fazendo isso? Porque eu falo que fulano é fofoqueiro, mas será que eu também não estou falando dela? E fala. Diga assim, eu falo mesmo. Sabe que você pode ter humildade só para admitir, pelo menos uma vez na vida, não precisa nem ninguém ouvir, fale na mente, eu falo mesmo. Diga, eu falo mesmo, eu falo. Você fala, eu falo. Eu falo. Eu gosto, a língua coça para fofocar, para contar a história dos outros. Eu fico esperando chegar aquele momento para ele contar. Tu visse, tu soubesse. Bora quebrar esse hábito da nossa vida em nome de Jesus. Bora parar de ter prazer nisso. Em nome de Jesus. E sabe que o diabo fica com raiva disso. Quando você decide ser mais parecido com Jesus, você causa uma raiva tremenda em Satanás. O diabo fica doido, porque o que mais ele quer é você parecido com ele. Para te levar para o inferno, para levar tua família para o inferno. Porque você é espelho, você é inspiração para os seus filhos. E quanto mais parecido com Jesus você for, mais os seus filhos vão se parecer com você. Porque você se parece com Jesus. Eita glória! Então,
É tempo de quebrar esses hábitos da nossa vida. É tempo de dizer, Deus, eu não quero isso para mim. Eu não quero ser um ser pequeno. Eu não quero ser parecido com Satanás. Orgulhoso, egoísta, miserável, mesquinho. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero amar. Eu quero, mesmo que a pessoa seja uma peste, eu quero aprender a amar aquela peste. Você está disposto a isso? Porque Jesus amou. Quando nós éramos inimigos de Deus, Ele resolveu nos amar. Ele resolveu amar você, Ele resolveu me amar. Ele disse assim, Clarice, eu te amo, tu sendo uma peste. Peste não é palavrão, não. Tem gente que acha que é palavra, mas tá na Bíblia, viu? É coisa ruim. Pastor Júnior, um dia desse, estava pregando assim, a mesma coisa, ó, irmão. Peste tá na Bíblia, viu? Peste é coisa ruim. Então, meu amado, minha amada, hoje é dia de você começar a sentir nojo dos teus sentimentos negativos, da tua vontade de julgar o próximo, de apontar o erro de alguém, de ficar incomodado com o erro das pessoas. Você fica incomodado com o erro das pessoas porque você se projeta nela e você quer encobrir os seus próprios defeitos, você quer se sentir superior. Por isso que o erro dos outros te incomoda. Então começa a mudar o que está dentro de você. Quando você começar a mudar o que está dentro de você, quando você experimentar a transformação da sua mente, aí você não vai se incomodar mais com o erro das outras pessoas. Você não vai ficar mais sentindo necessidade de julgar seu ninguém. E você vai se libertar desse ciclo do julgamento. Porque a cura, a libertação dessa vontade de julgar sua, minha, ela vem do amor, não da condenação. Quando você olhar para alguém errando, você vai dizer assim, poxa vida, fulana falhou, mas provavelmente eu na condição dela, vivendo a história que ela viveu, eu faria o mesmo. Graças a Deus que Deus me deu uma condição diferente. Eu preciso orar por ela e se eu puder fazer algo para ajudá-la, eu vou ajudar. Quantas vezes você já não julgou a irmã fulana por causa de uma roupa? Quantas vezes você já não julgou a irmã cicrana porque ela tem um costume diferente, ela adora de forma diferente? Quantas vezes você já não julgou uma mãe que educa os seus filhos de uma forma e você não fez nada para ajudar, você só fez para atrapalhar? Olha como isso faz mal. Faz mal para as pessoas que convivem com você e faz mal para você. Eu finalizo dizendo que Jesus, ele veio ao mundo, ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Jesus, ele se sentava à mesa com pecadores. Jesus, ele perdoava aquelas pessoas que a sociedade rejeitava. Quando as pessoas olhavam e diziam assim, aquilo é um nojento, Jesus dizia, vem para cá porque eu te limpo. Vem para cá porque eu quero que você experimente a cura. E os que queriam ser curados eram curados. Perceba que muitas vezes alguém não teve a oportunidade de encontrar a cura e você pode ser esse instrumento de cura e não de julgamento. A sociedade só oferecia rejeição, só oferecia julgamento, só oferecia desprezo. Mas Jesus oferecia perdão, oferecia vida eterna, oferecia mudança de vida, assim como ele fez com aquele endemoniado gadareno. Aquele homem que vivia nos sepulcros se cortando sujo e nu. Jesus libertou aquele homem se vestiu, aquele homem se organizou, tomou um banho e voltou para sua casa para falar sobre o milagre que Jesus tinha feito. Então, meu amado, minha amada, ame mais, julgue menos. Se alguém erra, ao invés de apontar o dedo, ofereça ajuda. Se alguém tem um comportamento que você não entende, ao invés de ficar julgando, tente compreender. Então, quando você sentir vontade de julgar hoje, troque a crítica por uma oração. Se for para falar de alguém, que seja para edificar e não para destruir. O amor cura, o julgamento adoece, machuca. Qual das duas ferramentas você quer usar? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Ame mais, julgue menos. Guarda essa palavra no teu coração. E ser tu uma bênção para a glória do nome de Jesus.